Olá! Na aula de hoje, nós começaremos a examinar outro tema do nosso curso, que são os partidos políticos. Os direitos políticos foram tratados, até então, sob o prisma do seu enfoque constitucional, como direito fundamental de participação nas decisões fundamentais para o país, para o Estado ou para a comunidade, conforme o momento em que é exercido o direito político fundamental do sufrágio. Os partidos políticos, rigorosamente do ponto de vista topológico, não estão situados dentro dos direitos políticos, senão que na subsequência, ao lado do capítulo que cuida dos direitos políticos. E há uma intrincada relação entre os partidos políticos e o exercício dos direitos políticos. Diferentemente do que se pode supor, ou do que a própria realidade contemporânea revela, os partidos políticos, na forma em que concebidos e delineados pela Constituição Federal, eles são mecanismos e instrumentos fundamentais para o sistema democrático e para o exercício pleno e adequado dos direitos políticos pelos cidadãos. Eu digo que, diferentemente do que se pode supor, na medida em que a realidade brasileira revela hoje situação tal, decorrente de fatos que, ainda que isolados ou não necessariamente comuns a todos os partidos políticos existentes, denotam não necessariamente uma boa conduta ou uma boa contribuição para o desenvolvimento e a evolução do sistema democrático no nosso país. A existência de partidos políticos, não só aqui, como em outros estados, em outras nações, em outros países, ela é considerada fundamental na medida em que, dada a população e o eleitorado dessas comunidades, se não houver a organização por meio de uma entidade ou de várias entidades que congreguem os interesses comuns, os objetivos e os valores de grupos dessa comunidade, dificilmente se conceberá o exercício do poder político, sobretudo na forma representativa, da democracia representativa, de maneira adequada, coerente, científica e tecnicamente sustentável. Assim, o surgimento dos partidos políticos, ele vai ter origem, naturalmente, nos sistemas parlamentaristas que geraram várias das formas de governo e sistemas de governo existentes no mundo, sobretudo no Velho Mundo, na Europa. Os partidos políticos nos sistemas parlamentaristas de governo são peça fundamental, porque é em torno deles que se formam os programas que vão levar a um apoiamento de uma maioria necessária para a formação de um governo. No sistema parlamentarista, sabemos que o chefe de governo
é o primeiro-ministro, ou como no caso da Alemanha, o chanceler, ao passo que o chefe de Estado será ou o monarca, nas monarquias constitucionais, ou o presidente, no caso das repúblicas. Necessariamente não eleitos os chefes de Estado, podendo, em alguns casos, ser escolhidos indiretamente, via de regra, pelo próprio parlamento. Mas o chefe de governo é aquele que representa a coligação partidária majoritária, circunstancial e contingencialmente em dado momento da vida política daquele Estado. E, no caso brasileiro, como tivemos ocasião de ver em outra aula, durante o processo constituinte, a tendência da Comissão Constitucional, que discutia o projeto de Constituição, era de implantação do sistema parlamentarista de governo, o que só não se verificou, também como já visto, em face de influxos políticos no âmbito daquela Assembleia Constituinte, que resultaram na manutenção do sistema presidencialista. De toda sorte, os partidos políticos terão sido concebidos na forma como estabelece atualmente o texto constitucional, sob a ótica do sistema parlamentarista inicialmente cogitado, razão pela qual se reconhece a importância dada aos partidos políticos pelo texto constitucional, em parte em virtude desta ocorrência política interna no âmbito da Constituinte de 87, 88. De toda maneira, o regime constitucional dos partidos políticos vai promover uma primeira e importante alteração, já de plano, quando estabelece que a natureza jurídica dos partidos políticos deixa de ser de uma pessoa jurídica de direito público interno, como no regime constitucional revogado, no ordenamento constitucional anterior, para ser uma entidade civil, portanto, que deva ter os seus atos constitutivos registrados perante o cartório do registro de pessoas jurídicas e levados ao registro perante o Tribunal Superior Eleitoral. Então, já com isto, estabelecendo claramente, do ponto de vista também do Instituto da Personalidade Jurídica, uma entidade civil e, assim, com maior liberdade de atuação do que, no passado, tinham as pessoas jurídicas de direito público interno, sujeitas, por isso mesmo, a regimes públicos de controle de contas, por exemplo, que não mais subsistem sob aquela ótica no regime constitucional atual. A Constituição, pois, ela estabelece a liberdade de criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, o que também configura um marco de reconhecimento da liberdade para essas medidas, diferente do marco anterior, em que os ordenamentos constitucionais, sob a égide dos regimes militares de governo, estabeleceram ou se conferiram poderes para extinguir ou criar ou limitar a criação de partidos políticos no nosso país. Depois do restabelecimento do pluripartidarismo, em 1979, se pôde verificar que havia necessidade
de que mais de 2 partidos, como o bipartidarismo existente até então, era necessário um número maior para assegurar a representatividade das diversas posições e opiniões políticas existentes no nosso país. Essa liberdade de criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos, como pessoas jurídicas de direito privado, ela sofre naturalmente e logicamente contingenciamentos no texto constitucional. Assim, é certo que há princípios constitucionais balizadores para a criação e a própria existência e funcionamento dos partidos políticos. Em primeiro lugar, é preciso que eles respeitem a soberania nacional. Não se admite que um partido político funcione legitimamente se ele não visa a proteger a soberania nacional de quaisquer indevidas interferências de estados estrangeiros. Não pode estar a serviço de qualquer interesse alienígena o partido político, que, embora entidade da sociedade civil e de direito privado, ele tem funções constitucionais indispensáveis ao desenvolvimento e ao aprimoramento do sistema democrático brasileiro. Sistema democrático esse que não se compadece com quaisquer medidas que possam afetar direta ou indiretamente a soberania nacional. Não se admitiria, portanto, que expressa ou implicitamente qualquer partido político que aqui visasse a representar o povo, nos casos e condições estabelecidos na Constituição e na legislação infraconstitucional, tivesse por objetivo tangenciar ou colocar em risco a soberania nacional. Da mesma maneira, é princípio constitucional que deve ser respeitado e propugnado pelos partidos políticos o regime democrático, porque tampouco se poderia admitir que houvesse partido político com existência regular que visasse exatamente a derrubar o Estado democrático de direito implantado no país em 1988. Seria uma contradição, uma autofagia que se admitisse que a própria democracia brasileira, com tanto suor, lágrimas e sangue conquistada ou reconquistada em 1988, pudesse ser posta em xeque se um ou alguns partidos políticos defendessem e propugnassem por um sistema autoritário de governo que não respeitasse todos os princípios e valores do Estado democrático de direito. Assim, seja na sua concepção, nos seus estatutos, nos seus atos constitutivos, seja na sua prática, os partidos políticos que não observarem a defesa do regime democrático estão fadados a ter o seu reconhecimento cassado, uma vez que desrespeitariam com isso a própria Constituição da República. Outro também desses valores constitucionais intangíveis por qualquer atuação partidária vem a ser o pluripartidarismo. Não é possível conceber-se que algum partido político existente no país regularmente propugne pela transformação do nosso pluripartidarismo num estado de partido único, em que a democracia não fosse respeitada, senão por aquela maioria circunstancial capitaneada ou representada pelo partido único. Isto
fora visto em experiências estrangeiras de triste memória, e não seria a Constituição brasileira que instituiu o Estado democrático de direito que admitiria que houvesse a possibilidade de qualquer partido político lutar pela própria extinção do pluripartidarismo, que representa, ao fim e ao cabo, o reconhecimento da pluralidade de ideias e da necessidade de que todas elas, sobretudo as de minoria, possam ser representadas nas casas legislativas e nos postos do executivo do nosso país. E, sobretudo, ou principalmente, a submissão obrigatória constitucionalmente dos partidos políticos aos direitos fundamentais da pessoa humana. Este é um princípio constitucional balizador da existência e do funcionamento de quaisquer entidades democráticas, mais ainda dos partidos políticos, que são, como visto em outra aula, condição para a apresentação de candidaturas aos diversos postos eletivos para os quais organizadas as eleições periodicamente em nosso país. Os direitos fundamentais da pessoa humana devem, e que abrangem os direitos políticos, o direito de participação política, o direito de sufrágio, eles devem ser respeitados por este que é um elemento fundamental na prática democrática e eleitoral do nosso país. Não se pode, assim, imaginar que entidades desta importância para a nossa democracia pratiquem ou defendam de uma ou de outra maneira, de forma direta ou de forma indireta, a violação ou desrespeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, aí incluídos, ou dos quais merece registro e ressaltar, os direitos das minorias, seja das minorias étnicas, os indígenas, os quilombolas, seja das minorias de gênero, seja das minorias de raça, seja de quaisquer outras minorias, esses direitos fundamentais não podem, na prática e no funcionamento dos partidos políticos, serem desrespeitados. São valores primordiais eleitos pela Constituição como acima de diversos outros preceitos ou regras constitucionais. E, por isso mesmo, os partidos políticos estão sujeitos a observarem rigorosamente esses direitos fundamentais da pessoa humana. E isto, na prática parlamentar, tanto quanto nos seus atos constitutivos, nos seus programas, no manifesto que a legislação infraconstitucional exige seja apresentado juntamente com o pedido de registro perante o Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, os partidos políticos, nessas condições, podem e devem funcionar no nosso país de forma a que sejam legitimados para este funcionamento decorrente do registro que obtiverem da Justiça Eleitoral. E, finalmente, nesta aula veremos os requisitos constitucionais
que são estabelecidos para a criação e o funcionamento dos partidos políticos. Em primeiro lugar, eles devem ter caráter nacional. Não é possível mais, como na República Velha se admitiu, que haja partidos de caráter regional. É preciso que haja uma unidade nacional na criação dos partidos políticos, para que eles, sobretudo, quanto à representação no Congresso Nacional, eles estejam em igualdade de condições com aqueles que disputam os votos. Também exige-se que os partidos políticos, embora pessoas jurídicas de direito privado, como visto, prestem suas contas à Justiça Eleitoral, que é, como sabido, um órgão público de controle da rigidez dos atores constitucionais. E aí não apenas prestem contas eleitorais, como aquelas decorrentes do próprio funcionamento, mercê do uso de recursos públicos que compõem hoje os fundos eleitorais. Então, a submissão das contas dos partidos políticos à Justiça Eleitoral é também requisito para o funcionamento desses partidos. E devem também os partidos, neste seu funcionamento, observarem no âmbito dos parlamentos o que dispuser a legislação de regência. Será necessário, então, que rigorosamente haja o cumprimento pelas entidades partidárias, no âmbito de sua atuação nos parlamentos, o que dispõe a lei e, naturalmente, os regimentos internos das casas legislativas.